você está? E aí, preparado para mais uma noite de muita informação, de muito conteúdo, de muita palavra de sabedoria? Estamos aqui nesse sábado mais uma vez, dessa vez na nossa live, será com a Andressa Ribeiro Maciel Campos, será com a Márcia, nossa querida neurocientista, será com a Delma e comigo. Nós estamos aqui para falarmos sobre o workshop da alma. Daqui a pouco eu vou estar chamando as meninas e elas vão estar entrando para falar conosco um pouquinho mais sobre a sua experiência no workshop da alma, para falar conosco um pouquinho mais sobre neurociência. Será que neurociência tem a ver, dá para se basear na Bíblia? Tem alguma coisa que baseia, não baseia? Esse negócio está todo errado? Nós temos a Márcia, que tem muita propriedade para falar sobre isso. Nós temos a Andressa, que é nosso exemplo de resiliência, que vai estar conosco nessa noite. Vai ser uma noite muito legal, uma noite muito proveitosa. Fique conosco, porque você não vai se arrepender. Eu vou estar chamando as meninas e nós vamos estar então começando a nossa live sobre o Workshop da Alma Sem Fronteiras, que aconteceu e foi um sucesso para a glória do Senhor. Muitos feedbacks maravilhosos do que o Senhor fez na vida dessas pessoas através do Workshop da Alma. Fique conosco, porque você não vai se arrepender. Vou estar chamando as meninas. Paciência comigo, que eu ainda estou aprendendo. A Márcia é mais especialista, sabe? Nesses negócios de live. E aí, quando eu preciso, eu peço socorro a ela. Eu peço socorro. Esse conhecimento é tudo de bom, né? E nunca é tarde para aprender. Ei, Márcia, já estou falando sobre você. Boa noite. Boa noite. Quando eu preciso de ajuda, eu peço a você com relação aos Instagram da vida. Vamos lá, né? Vamos lá. Chamei as meninas aqui, vamos ver, esperar elas entrarem para a gente começar. A Andressa, Delma, Suzane já está online. Já me deu uma dica aqui, ó. Andréia, desliga tudo que tiver ao redor para não dar interferência. Boa noite, Andressa, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos agora aguardar a Márcia, não, a Delma. Falta só a Delma para nós iniciarmos a nossa live dessa noite acerca do workshop da alma. Delma, acho que acredito que seja a Delma. Ótimo. Vamos que vamos. Tatiane, a filha da Delma, já está online para participar conosco deste momento maravilhoso, grandioso, de conhecimento. Boa noite, Delma. Boa noite, a paz seja com todas. Paz. Amém. Amém. Eu só não estou conseguindo te ver, Delma. A câmera, né? Tá o quê? Desligada, Márcia? Agora sim. Pede ajuda dos universitários, né, Delma? Eu pedi porque eu não tenho muita experiência com essas modernidades de hoje, né? Nem eu peço ajuda a Márcia. Eu peço ajuda a Rayane. É isso aí. E vamos que vamos. Meninas, boa noite, né? Nós estamos aqui nessa live em pleno sábado quente. Eu não sei se vocês aí estão sentindo calor, mas aqui em casa está bem quente. Mas nada que nos impeça, né? De transferirmos conhecimento, de ouvirmos sobre experiência, daquilo que Deus fez, né, na nossa vida através do workshop da alma. E aí algo que o Senhor me lembrou, que eu não fiz na live anterior, que é para nós orarmos, né? Antes de iniciarmos, apresentarmos o Senhor esse tempo e que o Senhor possa estar conduzindo, porque essa live é para trazer conhecimento e transformação de vidas, né? Não adiantaria nada estarmos aqui e falarmos sobre se não houver transformação de vidas.
E com certeza vai haver, porque sempre tem um feedback legal. Olha, aquela live falou comigo, né? Foi muito legal, foi muito interessante para a minha vida. Então, esse é o objetivo. Transferirmos o conhecimento e transformarmos vida através do conhecimento, através do poder de Deus. Amém? Eu queria pedir a Delma para estar orando para nós iniciarmos a nossa live. Santo, santo é o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deste esta noite. Senhor, eu te apresento, Pai, este trabalho, esta live, Senhor. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, meu Pai, estar no controle das nossas vidas, o Espírito de Deus possa estar nos conduzindo, nos orientando, como devemos agir, como devemos fazer, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma cada uma de nós, ó Pai, que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, nós vamos começar falando acerca do workshop da alma, né? A nossa experiência no workshop da alma, como é que foi, o que que trouxe de bom, né, para as nossas vidas. E para iniciar, eu gostaria de perguntar a Delma. Delma, por que você decidiu participar do workshop da alma? Fala para nós. Depois que eu entrei para o Cura, então tudo que fala de alma me interessa muito. E eu acreditei, quando eu fui convidada, que seria assim, seria muito bom para minha alma, e foi muito bom para minha alma, entendeu? Eu gostei muito, sim, abriu mais a minha mente, o meu entendimento, foi muito bom. Muito bom. Se tivesse outro, eu estaria participando de novo. Pode esperar que vai ter. Nós vamos falar sobre isso depois, né, Marcinha? Vai ter. Pode ficar tranquilo que vai ter em 2025. E você, André, sua experiência? Conta pra gente. Boa noite, né? Eu sou a Andressa, sou irmã da Andréia. Conheço a irmã em Cristo também de Delma, de Márcia. E, assim, eu ter participado do workshop da alma foi algo que, como a Delma mesmo falou, nós já fazemos parte, né, do Cura, né? E sabemos que a nossa alma, ela rege os nossos sentimentos, e eu, como professora que sou também, passamos por várias situações, várias áreas, né, na nossa vida. Quando eu ouvi falar sobre aura, alma, cura, workshop, eu falei, não, eu preciso estar lá. Porque a cada dia eu sei que a minha alma, ela necessita, como a gente fala no Cura, né? Tá na grade. Quando eu falei, olha, uma oficina para minha alma, cada dia a gente aprende algo diferente. E lá no Cura a gente fala que colocar a alma na grade, né? Ó, pera um pouquinho, alma. E eu fui para lá para isso. Aprender cada vez mais a colocar minha alma na grade. Que é isso? Aprender que as minhas emoções, elas não podem me dominar. O que eu sinto não é o que me define. E é por isso que eu fui lá para o workshop da alma, para aprender um pouco mais, para poder melhorar minha vida em si. Isso aí. E é isso aí mesmo, né? Antes de eu entrar na live, eu estava refletindo sobre isso, né? Hoje, nunca a Márcia tem mais propriedade para falar sobre isso, né, do que eu. Nunca se ouviu tanto falar sobre a preocupação com relação à busca do conhecimento, com relação à atividade física, com relação a uma boa alimentação, com relação ao cuidado, né, à mente, né, equilíbrio. Nunca se ouviu, né, falar tanto sobre isso. E eu percebo assim, o quanto que a gente tem que estar atento, realmente, principalmente, né, nós, enquanto templo do Espírito Santo, né, e eu vejo assim, às vezes as pessoas falando tanto sobre templo do Espírito Santo, cuidado com o templo do Espírito Santo, e infelizmente às vezes a pessoa só leva para a questão espiritual, né, a questão da Bíblia, conhecimento da Bíblia, e não. Esse estalo, graças a Deus, já veio para a minha vida, que o cuidar do templo do Espírito Santo é cuidar do corpo, da alma e da mente, né? Através de uma atividade física, através de uma boa alimentação, né? E é isso que a Andressa falou.
quando a gente aprende sobre a alma, o que, que é a alma, né? Por que, que eu sinto isso? Por que, que eu ajo assim? É um divisor de águas na nossa vida. E aí eu vou voltar um pouquinho aqui, porque a Andressa Reboli, semana passada, puxou minha orelha, e eu falei assim, gente, é verdade. Eu tava falando na live, parecia que todo mundo que estava na live conhecia a Andressa Reboli, né? E agora todo mundo que está na live, para a Andréia, já sabe o que é o workshop da alma, o que foi o workshop da alma. Então vamos voltar um pouquinho aqui falando sobre o workshop da alma. O que foi o workshop da alma e vai continuar sendo o workshop da alma? Um dia eu fui pregar numa igreja, né? Para quem sabe, né? Eu sempre faço questão de falar quando tenho a oportunidade, né? E assim, recebi a cura nessa área também para isso, para ajudar outras vidas nesse sentido, que foi o que Deus confirmou na minha vida. Então, sempre que tem oportunidade, eu falo numa pregação, numa palestra, acerca do que Deus fez na minha vida com relação à cura e libertação da depressão. Na pandemia, eu passei pela depressão, né? Nunca imaginei passar por isso, né? Vivenciar essa situação terrível. E aí, na pandemia, eu passei por tudo. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, insônia, foi aquele pacote geral, né? De destruição para a vida do homem. Mas, para a glória do Senhor, né? O Senhor levantou pessoas, levantou ferramenta, levantou rede de apoio. E também houve a necessidade, eu creio que sim, porque se eu não tivesse vivenciado aquilo, hoje eu não estaria vivendo nada do que eu estou vivendo. Nada. Nada com relação à liberação de perdão, nada com relação a pedir perdão, nada. Não estaria. Né? Porque era uma pessoa que não sabia perdoar, não sabia liberar perdão, não sabia e falava mesmo sobre isso, eu não sei, eu não perdoo mesmo. Então, às vezes, há necessidade, sim, da gente passar por certas situações também, para libertação, para cura mesmo. Quando eu passei por isso lá naquele momento, o Senhor levantou uma das primeiras ferramentas que o Senhor trouxe para a minha vida, foi o programa de cura interior, o qual eu levanto a bandeira mesmo e vou levantar o resto da minha vida. Né? O programa de cura interior foi uma das ferramentas que o Senhor levantou para começar a me ajudar nesse processo de cura e libertação. E aí sim também veio, né, a rede de apoio, pastores, a pastora Marta, a pastora Jaísa, irmã Adriana, pessoas mesmo que eu sou grata eternamente, né, que abraçaram a causa junto comigo, minhas irmãs, meu esposo, o Duque. Duque tem uma grande parcela de contribuição nesse processo, né, por isso levanto também a bandeira dos PETs. PET ajuda sim também, né, com relação à depressão. A ajuda, né, com relação à cura, né, também. E aí, fui pregar numa igreja há pouco tempo, e chegando lá eu vi que o cenário, com relação, não conhecia o cenário da comunidade em si, e o cenário era de várias pessoas passando pelo processo da depressão. Evangélicos, né, líderes, e aí a gente entra naquela questão, mas meu Deus, crente, né, crente passando por depressão, passa sim, porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Fé não tem nada a ver com depressão, com emoções, com, né, demônio, não tá tudo no mesmo pacote, não. E eu achava também que tá, até passar, né? E aí, chegando lá naquele cenário, eu saí daquela igreja incomodada. Falei, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar esse povo? Né? Eu preciso fazer alguma coisa. E vindo para casa, né, e falando com o Senhor, e o Senhor falou assim comigo, o workshop da alma. Eu falei, mas o workshop da alma, Deus? Ele falou, serão levantados palestrantes, e esses palestrantes falarão sobre temas que vão contribuir, né, para que a alma seja tratada, para que a alma seja curada, a alma seja liberta. E, queridos, de lá para cá foi só confirmação, né, o que vem a ser o workshop da alma, né, o que vem a ser uma oficina. E aí, nessa oficina lá na igreja, vários palestrantes, né, trouxeram o seu conhecimento, a sua bagagem para contribuir para conosco com relação à cura, à libertação mesmo, à restauração de vidas. Então, o workshop da alma surge em 2024, para a glória do Senhor. Tivemos, assim, feedbacks maravilhosos mesmo. E por que dessa live, André, depois do workshop da alma? Eu não sei se ela está presente, eu não li, mas surgiu com um direcionamento da Catiane. A Catiane é minha terapeuta, desde da época da pandemia, né? A Catiane me acompanha,
E ela falou assim, Andréia, depois que isso acontecer, depois que o workshop acontecer, faz lives, né, para não se perder, para dar continuidade e tal. Eu falei, nossa, é legal, cara. E depois uma irmã nossa em Cristo, Sara, esteve na nossa igreja e ela, sem saber de nada, sem saber do workshop, sem saber de nada, ela falou assim, Andréia, eu te via naquela poltrona ali, que é a poltrona onde geralmente os pastores sentam, né? E eu te vi, André, participando de uma coisa igual uma live, não tem? Aí eu, tá, sim. Então o Senhor só testificou que ele queria o workshop e ele queria as lives, né? Então, para a glória do Senhor, foi só testificando mesmo. E eu sei, queridos, eu sei que essa live tem ajudado vidas, né? Esse tratamento no workshop da alma, que vai ter continuidade sim em 2025, vai continuar ajudando vidas, porque nunca foi tão necessário falar sobre alma, falar sobre emoções, falar sobre mente, falar sobre cuidar mesmo do corpo, né? Tá aí a Márcia, que é exemplo, né, para mim, ela sabe que ela é exemplo em muitas coisas para mim, inspiração, e nunca foi tão necessário falar sobre tudo isso. Óbvio, também, nunca foi tão necessário buscar mais ao Senhor, jejuar mais, ler mesmo a Bíblia, orar de madrugada, mas cuidar também do corpo e da alma. Nunca foi. Concorda, Márcia? Exatamente. Né? Nós crescemos ouvindo falar só sobre angiologia. Gente, boa noite, eu sou Márcia, professora também como a Andréia, essa aqui. E eu participei, né, como palestrante do Workshop da Alma e foi, assim, muito bom, muito rico para um tempo pós-pandemia, né? Segundo o meu professor, que depois da pandemia viria outra onda mais forte né, do Covid, que seria a onda emocional, que seria aí a questão da depressão pós, né? E mexeu muito, né, com a família, com as perdas. E realmente as nossas vidas não foram, né, passou assim a ser diferente depois da pandemia. Então a alma, que é a sede das nossas emoções, ficou assim, tipo assim, em ascensão. As pessoas passaram a se atentar mais para isso, né? Porque esse acúmulo de coisas, assim, a gente se leva a gente a situações de risco mesmo, né? Então, crescemos na nossa comunidade cristã ouvindo sobre demonologia, ouvindo sobre angiologia, só que não ouvimos em momento algum de como lidar com a nossa alma. Nós somos um ser tripartido, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Então, né, a parte do corpo e a parte da alma ficou comprometida. Então, a gente viu, né, pessoas ficando feridas por conta de cargos na igreja, pessoas ficando feridas porque não tinham oportunidade de crescimento dentro da igreja, brigando dentro da igreja, porque essa parte ficou comprometida da alma, que é a saída das nossas emoções. Então, agora, com essa palavrinha nova, inteligência emocional, gestão emocional, agilidade emocional, então ficou mais claro, as pessoas estão estudando mais com as redes sociais, as pessoas têm acesso à informação, então as pessoas elas ficando mais atentas, porque realmente, se você fica presa às amarras do passado, a sua vida não vai andar nunca. Não vai andar no financeiro, não vai andar na área né, amorosa, não vai andar em qualquer área, a sua vida vai parar. Então, quando a gente se redescobre, redireciona a nossa vida, entendeu? E com base no perdão, porque o perdão é exatamente a palavra-chave, né? E tem pessoas que, como a Andrea falou, que quando falam em perdoar alguém, é como se tipo assim, surgisse um nó na garganta, ou eu não perdoo, o que isso, eu não perdoo. Então a pessoa ela vai ficando ali naquele lugar que não vai levar ela naquele lugar infrutífero. E deixa de ser aquela árvore, como eu sempre falo, deixa de ser aquela árvore que é plantada junto a ribeiros de águas e a gente não produz o nosso fruto da estação própria. Então, a gente é produtiva, as pessoas vão ouvir,
nada da gente que vai produzir crescimento nelas, porque nós estamos inférteis. E assim a gente vai vivendo esse loop emocional nas nossas próprias dores, que a gente não vai conseguir projetar para fora, de ser igreja de Cristo, de ser o corpo de Cristo, porque a igreja é tirado para fora. A gente não vai projetar, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, porque a gente vai viver naquele loop emocional, sempre na nossa com fraturas expostas emocionais, e a gente não vai conseguir romper. Então, a André, ela já está em novo, né? Ela já conseguiu sair daquela caixinha, né, daquele loop emocional, e ela já está entrando no nível de ser igreja, quando você realmente sai para fora, é até redundante isso, vai para fora, entendeu? E faça o que realmente precisa ser feito. Então, quando Jesus fala assim, eu vim para quem? Para os sãos doentes. Ele veio para os doentes. Então, os doentes sempre vai estar ali, ó, querendo o cuidadinho de Jesus, querendo isso. Mas os sãos, eles vão dar conta de curar outras pessoas. Os sãos vão dar conta de governar. Os sãos vão dar conta de fazer o que precisa ser feito. Os doentes têm que ficar dentro do hospital. Então, quando você realmente é livre emocionalmente falando, gente, um mundo de possibilidades descortinas. Tem uma autora que eu amo muito, ela diz assim, quando nós não conseguimos governar os nossos conflitos internos, nós não estamos habilitados para governar nada fora da gente. Isso é surreal. Então, a Andréia, ela criou, ela projetou o workshop da alma a partir do momento que ela começou a gerenciar os conflitos dela internos. E aí, quanto mais ela governa isso dentro, mais as coisas para fora estão sendo projetadas. Então, é surreal, foi maravilhoso ter participado, né, do workshop da alma, e que venha 2025. Vem sim. No final nós vamos falar sobre isso. A segunda pergunta fala sobre o período de louvor, né? Há pessoas, né, que o Senhor fala mais com ela no período de louvor, há pessoas que falam mais na palavra, né? Eu, particularmente, eu sou apaixonada pelo período de louvor, me entrego mesmo, né? Não olho para a direita e esquerda, sou eu e Deus ali, eu imagino um trono, eu e ele, né? E ele recebendo adoração, e é por aí. E aí eu queria perguntar a Andressa primeiro, no período de louvor, onde Deus mais falou com você? Eu falo assim, como você mesmo fala, eu acho que o período de louvor é um momento de entrega total, né? E em cada momento ali que foi entoado a adoração, a invocação da presença do Senhor, ele trabalhou na minha vida. Porque é um momento que a gente se rende cada vez mais. É como assim, nós entregamos as nossas emoções no altar e entregamos a nossa adoração. É aquele momento onde você entrega e recebe. Vem a palavra que vem limpando também, mas o louvor é como se ele fosse abrindo as portas. É como se eu estou limpando, você começa a adorar e começa a deixar tudo lá para fora. Você faz a sua oração e no momento de louvor você deixa o pensamento só em adorar ao único que é digno de adoração. E a partir dali é como se fosse fazendo uma limpeza na sua alma, esquecendo o que está lá fora para a palavra vir e continuar fazendo o restante. Quem enche. Ou você, quando adora, você você se despoja, né? Eu falo despojar. Senhor, só o Senhor é digno, só o Senhor é excelso. Quando você vai adorando, você vai se despojando, esquecendo que está lá fora, e já está limpo para poder, cada vez mais, para poder receber a palavra que vai completar. É como eu me sinto no momento do louvor. Amém. E você, Delma? Olha, o período de louvor para mim é muito importante. Nossa, e como que o Senhor fala comigo no período de louvor, né, na ministração, na letra do louvor, né, muito importante. Eu me quebranto muito no momento da adoração,
Eu me despojo muito, graças a Deus. E para mim foi muito bom. Todos os louvores, todas as ministrações que foram feitas, falou muito, foi tremendo, foi forte, falou muito aos nossos corações, né? E aquele louvor, tem um louvor que fala sobre a depressão nossa, que você até fez uma lembrancinha com a letra do hino. Nossa, foi forte, foi tremendo aquele louvor falou muito comigo. E continua falando, toda vez que eu ouço tocar ou louvar na igreja, aquele louvor fala muito comigo. Sim. Porque também, há anos atrás, eu já passei por um período de depressão também. Eu não sabia que era uma tristeza profunda, mas era uma depressão. E quando eu ouvia o louvor, melhorava, né? Então, por isso que eu gosto muito do período de adoração, período de louvor, muito importante. E foi assim, profundo, né? A hora da ministração, a hora do ministério de louvor foi muito forte, foi muito bonito. E as letras de todos os louvores foram letras abençoadas, que falaram muito conosco, eu creio, que falou muito comigo, e eu acredito que falou com todo mundo que estava ali, né? Em nome de Jesus. Amém, verdade. E assim, eu vou, né, tá dando a fala à Márcia, mas eu gostaria de colocar, com relação àquele momento lá do louvor, a questão do workshop, do chofar. O chofar, ele se tornou assim, para mim, abre o céu mesmo, tem? Rasga, assim, o céu. Desde a primeira vez que eu vi o pastor Josemar Ramos tocando, né, o chofar. Acho que foi num seminário de cura interior. E assim, a minha sensação é como se realmente o céu abrisse, né? É uma coisa que eu sinto a presença do Senhor, muito mesmo a presença do Senhor. E aí, quando o pastor Renan tocou o chofar, eu senti uma glória ali naquele lugar tremenda, tremenda. E não pensava, né, em comprar um chofar, nem passava pela minha cabeça. E vim pensando, degustando ainda, sabe, a questão do workshop da Alma para Casa. Quando eu cheguei em casa, eu sempre orei ao Senhor com relação ao meu ministério dessa forma. Senhor, eu quero um ministério diferente. Eu quero um ministério diferente. Eu sempre orava assim. Vi aquele rapaz, um pregador chamado Rafael. Eu não lembro o sobrenome dele. Ele é casado com a Auriene. Rafael. E aí aquele... Rafael. Éder. Esse. Aí ele já pregou algumas vezes na nossa igreja, né? E eu achava legal que ele, né? Para mim, a marca dele é prega, bate na perna, aquela coisa toda. E é a marca para mim, né? Dele. E aí eu falava, Senhor, eu quero um ministério diferente. E aí viajo na Camila Barros, né? Que é uma referência para mim também. E quando eu cheguei em casa, o Senhor falou assim, o sofá. Aí eu, o sofá? O sofá. Por quê? Porque você gosta do louvor, você gosta da adoração, né? E agora uma coisa diferente, o chofar. Fui pesquisar, né? O chofar não é barato. Não é barato, assim. Esse que eu vou comprar, que tá rolando, né? A questão da ação entre amigos. Esse que eu vou comprar é um dos mais baratos, que ele vem de Israel. Ele tá em torno de 2.600, se eu não me engano. Né? É um alto investimento, mas eu vou comprar. E é isso que eu quero viver, não tem? É isso que eu quero viver, esse ministério diferente, porque eu pretendo, né, se assim for da vontade de Deus, iniciar antes da pregação com o chofar, tocar o chofar, para que realmente as pessoas vivenciem isso que eu vivo, e o céu se abra, né, e o Senhor tem esse canal para descer mesmo com glória, com cura, com libertação, sabe? Então, o chofar, desde aquele dia do workshop, ele passou a ter uma importância tremenda para a minha vida. E você, Márcia, qual foi o momento lá? O louvor em si, a minha visão é aquela parte que aquece, né? Que é a preparação, que realmente mexe, porque a música ela tem um poder de mexer com as nossas emoções, né? Hoje você vê a música, ela atua ela atua, as ondas, o chofar, né? Se você for tocar, vai produzir ondas, né? Que vão mexer realmente com as emoções de quem quer que seja,
nós somos seres emocionais. Então, o louvor, eu gosto muito, que é aquela parte que prepara o seu espírito, que prepara a sua alma, né? Prepara o ambiente para poder, né, você receber uma palavra, para poder você realmente estar naquele lugar. Né? Porque às vezes a gente vem, né, carregado, às vezes, de algumas preocupações. Naquele momento que você entra na parte litúrgica do culto, né? Você passa a fazer parte daquele momento, você passa a ser presente. E você teve assim, uma boa escolha na questão do eu fiquei apaixonada mesmo, não só na questão mas de quem está ministrando, porque você vê que realmente o dom dela é aquilo ali. Entendeu? O ministério dela é aquilo ali. Então é diferente quando você ouve alguém cantando e que o propósito dela é aquilo ali, do que você vê alguém que ela apenas canta porque ela não tem função, porque ela acha bonito alguém cantando. Isso faz uma diferença enorme. Igual eu achei que seria ministra de louvor. Eu estava, né, com a minha identidade totalmente distorcida, minha alma, que eu não conseguia ver que o meu dom era ensinar e não cantar. Entendeu? Então, as minhas horas de ensaios que eu tenho hoje no meu currículo, se fosse mesmo o propósito de Deus de hoje teria um canal no YouTube cantando, mas não era isso. Entendeu? Então, quando você vê que alguém ela está no seu propósito, que ela tem todas as ferramentas, habilidades que Deus deu e ela usa, é outra coisa. Então, a sua escolha ela foi muito assertiva na voz daquela menina. É perfeição, é céu e terra ali, uma sinfonia, uma harmonia que ela vai ser, entendeu? Nos próximos workshops, que venha ser ela ali, porque faz sentido. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião, entendeu? Que é perfeito. Sim. A escolha foi assim, maravilhoso aquele momento ali de entrega mesmo, aquela voz daquela mulher abençoada. E ela, Márcia, ela se entrega, né? E assim, essa entrega faz todo o diferencial. Você vê, eu observo ali na nossa igreja, tem pessoas também que se entregam e é diferente, né? É diferente você ver uma pessoa que se entrega e uma pessoa que está preocupada. Será que está bonito? Como é que eu estou? Né? É totalmente diferente. E se você olha a Débora, ela não tá nem ali. Ela anda para lá, ela baixa, ela levanta, né? Tipo assim, é ela e Deus, né? E é totalmente diferente. Não tem assim, não tem comparação. Quando a pessoa está entregue, né? E quando ela está preocupada em passar uma imagem, né? É totalmente diferente. Terceira pergunta. O que mudou na sua vida, Delma, após o workshop da alma? Olha, eu sinto que muita coisa mudou dentro de mim, muita coisa mesmo, muitos pensamentos, mudou muita coisa dentro de mim. Assim, eu sinto que agora eu tô mais, assim, mais tranquila, mais calma. Tem as dificuldades, tem os problemas, tem. Mas agora eu tô, assim, mais tranquila, mais descansada no Senhor, né? E graças a Deus o que eu aprendi a descansar, colocar diante dele e descansar. Sim. E eu sinto que isso aí foi do workshop para cá que eu comecei a sentir essa coisa gostosa de não ficar preocupada com as dificuldades, com os problemas que surgiram, mas tudo está na mão do Senhor e eu estou descansada nele. Amém. Amém. Isso é tão importante, porque uma coisa é você ler o versículo, né? Como a gente lê na hora que a gente lê a Bíblia. E uma coisa é aquele versículo se fazer real na sua vida, né? O versículo da minha vida, que eu vou levar para o resto da vida, é o Filipenses 4, 6 e 7. Né? Quando eu ainda estava assim, no ápice da necessidade de realmente estar ali entregue na terapia, a mente não legal, mas a Catiane falava assim comigo, Andréia, memoriza esse versículo, né? Só que assim, eu já tinha lido, e assim, entrega a mim e tal, não andeis ansiosa e tal. Mas quando eu comecei todo dia
todo dia. Tem? E vivenciar aquilo, meu Deus. A paz que excede todo entendimento humano, ela existe. Ela existe. Né? E quando eu ouço a Delma falando sobre isso, é óbvio. Eu estava falando com meu marido hoje, amor, ninguém está extremamente bem financeiramente. Ninguém está extremamente bem, né, em todas as áreas da vida. Todo mundo está passando uma situação. E aí é óbvio que se o alvo fosse esse, eu falasse assim, Márcia, me conta os seus desafios, me conta os problemas que você está passando. A gente vai ficar aqui a noite toda, de repente. A Delma, a mesma coisa, a Andressa, a mesma coisa, e eu, a mesma coisa. Né? Então, assim, quando eu me vejo passando aproximadamente 15 dias, na verdade, com relação à saúde, começou há quase 2 meses. Mas quando em 15 dias você vê o olho do furacão chegando, não tem o olho do furacão? E você fala assim, meu Deus, o versículo está fazendo efeito na minha vida. Porque independente de estar no olho do furacão, a paz que excede todo entendimento humano está em mim. E isso é fantástico. Isso é fantástico, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir a Andressa falar sobre resiliência. E é isso. Você tá ali, ó, né? Ninguém consegue entender, né? Meu Deus, ela tá passando por isso, isso, aquilo outro, mas tá ali, ó, plena no Senhor. E é só Ele que pode nos conceder essa paz. Pensa, é a paz que excede todo entendimento humano. Ninguém pode explicar, gente. Ninguém pode explicar como que uma pessoa passando pelo olho do furacão pode estar sorrindo, né? Não tem como explicar. Você concorda, Andressa? Concordo plenamente. E como o Dema falou, né? Após o workshop, eu senti algo assim, uma leveza maior. Eu falo que a gente consegue, como é uma oficina, você vê que uma hora vai querendo afrouxar, mas você não olha o passeio, eu aprendi isso lá, vamos apertar aqui de novo, porque vai valer a pena. Então, assim, tanto que a gente quer outro, né? Por exemplo, a gente aprendeu, mas a demanda da vida faz você querer esquecer. Não, eu vou passar e eu vou relembrar que o que a gente aprende, enquanto houver fôlego, eu preciso de cura. Então, assim, o workshop da alma, nós passamos por momentos diferentes. Antes da pandemia, nós éramos umas pessoas totalmente diferentes. Aquele período da pandemia fez com que repensássemos muitas coisas. Pós-pandemia, muitas pessoas partiram, muitas pessoas se perderam, mas muitas pessoas permaneceram. E aqueles, como a gente fala, os remanescentes que continuam buscando, esses entendem a necessidade de buscar cura para a alma. Porque muitas vezes, não, mas eu já sou cristão, já não preciso, não. Necessitamos. Porque a nossa alma precisa de cura. Buscar essa cura lá no workshop fez com que eu possa entender que eu vou sempre precisar dessa cura que está no Senhor Jesus. Eu preciso me conhecer, eu preciso, e mesmo fazendo o programa, participando, né, do programa de cura, a gente entende que precisamos cada vez mais. Busquemos, né, e nos aprofundemos em conhecer a esse Deus maravilhoso e a nós mesmos também. Porque muita gente acha, não, já aceitei Jesus, tá bom, e não tá. Não é que não está bom com Deus, é porque há essa mudança secular. Há coisas novas acontecendo. E se nós não estivermos preparados em espírito, na alma, no corpo, a gente pode vir a sucumbir. Me ajudou bastante a entender cada vez mais os testemunhos dos irmãos, aumentou a minha fé e muito mais. Porque parece que com as lutas a gente vai assim, Deus faz. Faz. Mas quando você ouve os testemunhos, você fala, Deus continua fazendo, sim. Igual a gente fala, uhul, Ele faz. Ele continua fazendo. Ele continua sendo Deus. E é isso, eu busco cada vez mais colocar minha alma rendida a Ele, trazendo a memória, aquilo que me traz a paz, né, que me traz esperança, e surtiu muito efeito na minha vida, de querer ter mais leveza na minha alma. Leveza, hoje em dia, assim, hoje em dia, para mim, o meu maior alvo